Mano, recentemente saiu um novo episódio de Kanojo Karishimasu, aquele anime da namorada de aluguel. E como eu gosto muito desse anime, eu resolvi trazer aqui a análise do primeiro episódio deste anime. Então, antes de começar, lança a brava nesse like e se inscreve nesse canal. Bora bater uma meta de pelo menos 300 inscritos a mais ou 1000 visualizações, que eu trago a parte 2 deste anime. Fechou? Então bora lá. O anime começa com o protagonista andando e ele fica todo feliz com a sua namorada, dizendo que tem namorada e tudo mais. Só que logo no começo do anime ela já termina com ele, em menos de um mês de namoro, e ele fica todo depressivo, chorando, ele fica até pensando que ela tá, as besteiras que ela pode fazer com outras pessoas. E nisso ele procura sobre namorado de aluguel e ele acha um site de namoro. E pensando na sua namorada com outra pessoa, ele não aguenta e acaba alugando uma namorada. No outro dia ele fica lá esperando e tá lá. No outro dia ele fica esperando pra ver quem. Então ele aluga uma namorada e no outro dia ele fica esperando pra chegar. E quem aparece é a Mizuhara, a menina mais linda e kawaii perfeita de todos os animes. Eles sentam pra almoçar e ele já dá o dinheiro pra ela. Eles vão para o aquário ver os peixes e depois eles vão embora juntos. Ela dá a mão pra ele e ele fica todo corado de vergonha. Depois eles vão e ela agradece a ele pelo ótimo encontro que eles tiveram. No outro dia ele vai e marca um encontro e lembra todo o dinheiro que o pai dele deu para gastar com faculdade. Ele lembra desse dinheiro, mesmo assim ele vai gastar com a Mizuhara, tá nem aí. Então ele fica meio bravo com a Mizuhara por ter fingido que era a namorada dele e marca outro encontro para algumas gravatas. E a funcionária lá pergunta se eles são namorados um do outro. E ele fala que não são, porém a Mizuhara desmente e fala que é. Depois eles vão ao aquário. Depois eles vão para o aquário e ele começa a gritar com ela, perguntando por que ela estava fazendo isso. E ela fazendo vergonha dela. E ela pega ele com a mão e sai correndo com ele. Nisso ela manda real pra ele e fala que é esse o trabalho dessa, namorada de aluguel. Fala um monte de coisa com ele, aí ela perde a paciência com ele. Então ela chama ele de idiota e reclama com ele por ele ter dado só uma estrela no aplicativo de namoro, que isso fez a reputação dele cair. E ela pergunta se ele vai querer continuar namorando com ele, alugando ela como namorado de aluguel. Porém, antes dele responder, o celular dele começa a tocar e a avó dele, que foi parar no hospital por ter desmaiado. Então ele sai e deixa a Mizuhara sem responder ela. Então a Mizuhara sai correndo atrás dele e no outro dia ele vai para o hospital ver a avó dele e ela pergunta quem é essa moça. Então a avó dele pergunta se a Mizuhara é amiga de faculdade dele ou se ela é namorada dele. Mas os pais deles não acreditam que ele possa ter uma namorada. Coitado, nem os próprios pais acreditam. Ele fala que sim, e ela levanta e ela mesma confirma que é a namorada dele. E todos ficam surpresos e chocados por ele ter uma namorada tão bonita como ela. E a avó dele na mesma hora fala para ter alta no hospital porque ela quer fazer uma festa pro filho, só porque o filho dela arrumou uma namorada. E a avó dele, de tanta alegria que ela fica, começa a chorar de emoção. Então a avó dele pergunta se eles já fizeram aquilo. E a Mizuhara responde a avó dele, fala que ainda não fizeram porque queria a aprovação da avó dele. E a avó dele fala que eles podem fazer a hora que ela aprova, sim, que eles podem fazer a hora e o dia que eles quiserem. E trem, o Kazuya tá todo feliz com isso. Então a avó dele sai e vai contar para todas as amigas dela porque o filho neto dela arrumou uma namorada e vai chamar elas para elas ver. Então a Mizuhara fala que a avó dele também está nesse hospital
e que a avó dela não pode ver, não pode saber que ela tá namorando, porque a avó dela não sabe que ela é namorada de aluguel. Eles correm para se esconder, entram dentro de um quarto e tá todo mundo procurando por eles. A Mizuhara fala pro Kazuya distrair elas pra Mizuhara vazar fora, mas não dá tempo. Logo eles escutam uma conversa de pessoas. Então eles se escondem dentro de um cobertor e ficam escondidos por lá. E na posição que eles ficam, a barraca dele fica armada. O amiguinho dele cresce. E a Mizuhara fala pra ele dar uma sossegada no amigo dele. Porém o Kazuya fala que não é bem, não é fácil assim. Para pessoas que têm 20 anos não é tão fácil assim fazer o negócio voltar ao tamanho normal. O Kazuya pergunta se tá tudo bem entre eles e a Mizuhara fala que tá. Ela pergunta também onde é que se eles viram o casal passando por ali e eles falam que viram e que eles estavam lá fora. Então a velha vai embora e chama as outras tudo para procurar eles lá fora. Nesse momento, o Kazuya lembra que a Mizuhara é namorada de aluguel e pensa em... E ele quer pôr o pato dele para nadar. Ele tenta dar uns pegas na Mizuhara, mas a Mizuhara dá um chutão no saco dele. E ele sai caindo, ele cai de dor na mesma hora. E aí chega a avó da Mizuhara na cadeira de rodas. O Kazuya tenta falar que é mentira, que eles não são namorados, porque ele meio que se arrepende. Mas a Mizuhara vai e interrompe. Então eles vão embora e o Kazuya vai e pede desculpa por ela, por tudo que aconteceu. Então o Kazuya fala com ela que eles vão terminar, fala com ela que vai falar com a família dele que eles vão terminar, e fala com ela também que a família dele é dona de um mercadinho e que o sonho da avó dele é que ele arruma uma namorada antes dela morrer e que ele seja feliz e se case. Então ele conta pra ela que tinha uma namorada, o nome dela era Mami, só que ela meio que largou ele, deu um pé na bunda dele antes dele apresentar ela pra família dele. Então ela fala com o Kazuya que esse foi o pior encontro que ela teve na sua vida e ele reclama com ela porque ela tá atuando. Mesmo assim a Mizuhara vai e fala com ele que se ele quiser ter outro encontro com ela, pode só chamar ela de novo. Então eles vão embora e o Kazuya fala que não vai arrumar mais uma namorada de aluguel e quer arrumar uma namorada de verdade para apresentar para a avó dele. Então ele chega em casa, pega o celular e muda a avaliação dela de 1 estrela, que ele tinha dado no primeiro encontro, para 5 estrelas, para subir a reputação dela no site. Ele vai chegando na escola e a ex-namorada dele, a Mami, já está com outro namorado. Quando ele chega na escola, ele começa a andar junto com os amigos dele. E ele topa com a menina que deixa os papéis cair. Quando ele olha pra ela, ele percebe que é a Mizuhara, só que disfarçada de um jeito diferente. E esse termina o episódio 1 de Kanosho ou Karishimasu. Então se você... E antes de terminar, lança a braba nesse like pra fortalecer o canal, que eu tive que reeditar esse vídeo 3 vezes seguida. Meu PC quase pegou fogo aqui de tão ruim que ele é na edição de vídeo. Então lança a braba, se inscreve aí. Vamos bater uma meta aí de pelo menos 1000 visualizações, que eu trago a parte 2 de Kanosho Karishimasu. Então esse aqui é o vídeo.